aí, galera antenada! Aqui é Alexandre Leles para o nosso Papo Digital. Todos os dias, dicas e conteúdos para o seu desenvolvimento aqui no digital. Você que está começando agora no marketing digital, ou até mesmo você que não já esteja há algum tempo estudando, trabalhando, inclusive tendo resultados aqui no digital, você muitas vezes deve se questionar: será que eu consigo automatizar tudo dentro do digital? Será que eu consigo realmente fazer com que robôs realizem o trabalho e as tarefas necessárias, né, para um funil estratégico, enfim, para a criação de uma estratégia de vendas no digital? E isso é muito comum. Cada dia que passa a gente vê aí nos nossos feeds de notícias anúncios dizendo sobre automações, sobre robôs que fazem campanhas, enfim. Tudo isso a gente recebe, né, muito rotineiramente nos nossos feeds das nossas redes sociais. Mas a gente precisa ter em mente que muitos dos processos que envolvem todo o trabalho no marketing digital, muitas vezes não é possível, pelo menos por enquanto, realizar a automação desses processos. Um deles, né, e eu queria até trazer aqui para você que acompanha o podcast Papo Digital já desde o começo, eu trouxe essa novidade, inclusive quando o Facebook teve um problema lá em meados de 2020, né? E aí eu trouxe para vocês aqui no Papo Digital uma ferramenta que eu sempre utilizei para fazer e organizar as publicações recorrentes nas redes sociais, que naquela ocasião era a ferramenta MLabs. E eu me recordo que ela era muito legal porque você fazia um post, por exemplo, e você replicava em todas as redes sociais. Ela permitia que você conectasse, né, todas as redes sociais, página do Facebook, perfil do Instagram, enfim, uma série de redes sociais, YouTube, canal do YouTube, enfim, tudo que você imaginar, você colocava lá, fazia uma única publicação, replicava em todas. E aí o Facebook teve ali um problema, né? Talvez ele até tenha visto isso como uma forma onde ele não estava conseguindo monetizar algum dinheiro e por alguma razão ele criou alguns empecilhos e hoje essa ferramenta existe, mas ela não tem todas aquelas vantagens que havia antigamente. E aí o que acontece? A gente tem o Facebook Business Suite. O que é isso, Leles? É exatamente uma plataforma onde você pode pré-programar as suas publicações recorrentes, né? Olha só, essa é uma das formas da gente automatizar aí um processo, né? Por quê? Olha, veja bem, uma vez se você se dedica 2 horas por dia, você pode parar ali 2 horas em um único dia, criar todos os conteúdos, né, imagens, copies que você pretende programar nos dias seguintes, entrar no Facebook Business Suite e fazer e programar, né, suas publicações, tanto no Facebook assim como no Instagram. Esse é um dos processos, mesmo tendo aí o Facebook Business Suite, ele é limitado por quê? Porque você só pode publicar nessas 2 redes sociais, Instagram e Facebook. Em outras redes sociais você vai ter que entrar em cada uma delas e criar, né? Então veja bem, existia sim uma automação para esse processo, só que por algum problema ali com o próprio Facebook, hoje a empresa Meta, eles não atendem todos os requisitos de publicação e tal. Uma das outras coisas, né, um outro processo que a gente tão logo que conhece, né, a estrutura de um funil de vendas, que é o que a gente utiliza para realizar vendas na internet, a gente já pensa, olha, num funil de vendas eu preciso captar pessoas para colocar dentro dos meus grupos. E esses grupos
eu consigo fazer disparos, automatizá-los, né? Por exemplo, vamos supor que você tem aí 10 grupos, você conseguiu captar 10 grupos, e aí como eu faço? Eu tenho que mandar a mensagem de um por um, né? É um processo bem árduo, né? Se você for parar para pensar num processo de lançamento, você vai ter que trocar nome, trocar imagem, trocar descrição, você vai ter que enviar mensagens. Existe alguma ferramenta que a gente consiga automatizar isso? Sim, e hoje a gente conta com algumas ferramentas disponíveis no mercado, né? Entre Bootconversa, entre outras ferramentas, e a gente conta também com uma ferramenta muito poderosa que se chama DevZap, né? Que inclusive é o que a gente utiliza em todas as nossas bases de grupo. Então existe sim uma forma de você automatizar isso, mas muitos processos, como eu tenho dito, muitos processos você não vai conseguir automatizar. Como assim, Lelis? Quais processos, né? Se eu consigo publicar, né, fazer ali um cronograma e pré-publicar as publicações, né, os posts que eu criei, eu elaborei de uma forma ordenada, e tenho também como automatizar os grupos do WhatsApp. O que não é possível automatizar? As vendas também você pode automatizar com a plataforma de comércio digital que você escolher, seja ela Hotmart, Eduz, Bripe, enfim, a que você tiver. Ela também vai conseguir automatizar suas vendas através daquele link de checkout, né? O link de pagamento que a plataforma disponibiliza do seu treinamento, ou do seu curso, enfim, o seu infoproduto. Mas, olha só, um dos processos que a gente não consegue automatizar é, por exemplo, a produção de copies. A gente não consegue ir lá num robô e criar uma copy, né? Dar um comando para o robô e ele criar um texto completamente persuasivo e dentro de uma linha narrativa que a gente tenha estabelecido para a nossa estratégia. Olha só. Então, o que fazer quando você não consegue automatizar um processo desse, como a criação das suas copies? Das duas, uma. Ou você precisa aprender, né, pelo menos o básico, e se você não conhece o básico, eu recomendo que você pesquise sobre o treinamento Copy para Ads. Por quê? Porque esse é um treinamento da Mindset Digital muito poderoso que te dá toda a base para você criar uma boa copy persuasiva para o seu público. E a outra forma de você criar, né, e produzir essas copies é você contratando um copywriter, né, que vai realizar a criação desses textos de acordo com a sua linha narrativa estabelecida, né, pro seu funil estratégico. E olha só, você precisa, mesmo contratando uma pessoa, ter um mínimo de conhecimento, porque senão a pessoa pode te entregar algo e você nem saber se aquilo está coerente ou não, né? Então, eu recomendo, né? O copywriter não tem como você automatizar, então você vai ter que realmente pôr a mão na massa, ir lá e ter um mínimo, pelo menos, de conhecimento. Outro processo é a criação dos designers, né? Ou seja, você não consegue automatizar a criação de uma publicação, por exemplo, né? Você sempre, cada publicação, você vai ter que dedicar alguma atenção, né? E para você que acompanha aqui os podcasts também, né? Você pode pesquisar pelo treinamento Designer Fácil, que a gente dá ali uma orientação básica para você poder criar os seus próprios designers, né, de uma forma profissional. E a outra forma é você contratando, mas como eu disse ali no caso do copywriter, né, da copy, o processo de designer você também precisa saber e ter um mínimo de conhecimento para você contratar, mesmo que você contrate uma pessoa, tá? E o mesmo eu posso dizer para os VMs, são os videomakers, né, são os editores de vídeos. Você não consegue automatizar um processo desse. Um outro processo que eventualmente você não consiga automatizar é a criação de um infoproduto. Não tem como você apertar um botãozinho ou colocar ele numa ferramenta, apertar um botão e ele se cadastrar automaticamente em alguma plataforma de comércio digital. Você precisa aprender esses processos. Pois bem,
Eu trouxe todo esse conteúdo e algumas ideias do que você consegue e não automatizar. Por quê? Não por acaso, né? Eu falei aqui de 2 treinamentos da Mindset Digital, mas todos os treinamentos disponíveis, né, na vitrine da Hotmart lá da Mindset Digital, eles foram criados pensando exatamente no que você não consegue automatizar. Porque o que consegue automatizar é muito simples. Você vai na internet, faz uma pesquisa, busca a ferramenta, contrata essa ferramenta e automatiza esses processos que você precisa. No caso do Facebook, você não precisa, é gratuito o Facebook Business Suite, tá? No caso do Devisap, aí sim, né? Você precisa pagar uma mensalidade para utilizar essa ferramenta, dependendo do número de grupos que vocês têm, né? Vocês tenham. Mas outros processos, por mais evoluído que esteja o seu negócio, você não vai conseguir automatizar. Você não vai conseguir um meio de automação daquele processo. Então você precisa sim aprender, né? Como eu dei de exemplo, um pouquinho de copy, um pouquinho de designer, um pouquinho de videomaker ou editor de vídeos, um pouquinho também sobre criação de infoprodutos, como você vai criar um infoproduto do zero, né? Outro processo também que você não consegue automatizar, se bem que existem algumas ferramentas, mas na maioria dos casos são muito, muito caras, né? A automatização de páginas, né, da internet, aquelas páginas, né, sites e tal, existem algumas ferramentas de automação, mas são muito caras e mesmo assim requer a atenção. Então eu não costumo chamar de automação de um jeito ou de outro, por mais que o web designer ele já tenha uma pré-definição, você vai ter que colocar lá imagens específicas, textos, copies, enfim, tudo isso. Então processo de web design, criação de página, você também encontra na Mindset Digital, tá certo? Então eu estou trazendo para vocês aqui essa informação de que os processos que você geralmente não vai conseguir automatizar, a gente tem treinamentos, nós temos treinamentos disponíveis para que você tenha pelo menos esse conhecimento básico e possa, mesmo que não seja a sua praia de fazer designer ou de escrever copy, você ter um mínimo de conhecimento para poder fazer uma boa contratação de um bom profissional. Beleza? Então continua ligado, fica antenado que amanhã tem mais Papo Digital. Até lá!